Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí? Boa noite, tudo certo com você? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou trabalhar, né? Segunda-feira é dia de trabalhar. Vamos começar a aula nova, matéria nova para a prova. Para outra prova, né? Para a última prova é essa. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, muito bem. Bom, falar em prova, semana que vem a prova, né? É isso? Segunda. Segunda, né? Tá. É estruturalista e comportamental, né? É. Joia. Ah, essa prova vai ser melzinho na boca. Doce de leite com queijo. Bom, então vamos lá. Abordagem neoclássica. Então, a teoria nova, teoria neoclássica da administração. A teoria neoclássica, o nome dela já fala, né? Neo é nova. Nova clássica. Então, é uma teoria onde os estudiosos dessa teoria, eles adaptaram a teoria clássica. A teoria clássica do Taylor e do Fayol, eles adaptaram aquela teoria e utilizaram novas ênfases, né? E então desenvolveram, baseado na teoria clássica, de uma maneira diferente. Tá? Então, a teoria neoclássica. Então, ela possui vários olhares da teoria clássica, né, do Taylor e do Fayol, mas com um olhar diferente, com uma nova abordagem. Os teóricos dessa teoria, eles ainda focavam na prática da administração. Então, assim como o Taylor e o Fayol desenvolveram, o pressuposto de que a empresa só alcançaria a máxima eficiência se ela desenvolvesse processos de administração, os teóricos da neoclássica, eles continuam adotando essa abordagem, né? Eles ainda enfatizam que as organizações precisam continuar desenvolvendo essas práticas de gestão. Então, a prática da operacionalização das atividades, das tarefas e também das funções da administração, né? E aí eles postulavam que essa teoria ela continua focando no fazer, né, na operacionalização da teoria e também através da medição, da análise dos resultados, né, resultados concretos e práticos, assim como o Taylor fazia. Eles também, a teoria neoclássica também tem a característica de reafirmar postulados clássicos. Então, como eles se baseiam na teoria clássica, eles continuam usando alguns postulados dessa teoria clássica. Então, a estrutura linear, funcional, linha staff, então, que é a forma de organograma, né? Estrutura linear, que é aquela onde a hierarquia ela é linear, de cima para baixo, né? Com uma estrutura onde tem um organograma piramidal, sendo uma estrutura de linha, né? Sempre do topo para a base, principalmente em termos de autoridade. Funcional, que é baseado nos cargos, nas funções, e linha staff, que é aquela estrutura onde existe a linha, né, essa linha da estrutura linear, com
o auxílio das assessorias, que são os staffs. Então, a, a reafirmação dessa mesma estrutura que era adotada pelos autores clássicos. O conceito de autoridade e responsabilidade também continua sendo adotado aqui pelos teóricos neoclássicos. Então, eles continuam defendendo, então, o cargo como tendo a sua responsabilidade, né, a sua natureza em realizar tarefas, em realizar funções, e a autoridade como sendo manifestação do poder que é outorgado para os cargos que estão acima na pirâmide. Eles também reafirmam a forma de departamentalização, que consiste em dividir, né, dividir o trabalho, criando os departamentos, criando a forma estrutural do organograma pelos departamentos, pelas funções. Uma grande ênfase também é dada pelos neoclássicos em relação aos princípios gerais da administração, e aí entram as 6 funções da administração, né? As funções que o Fayol defendia na teoria clássica: planejar, organizar, coordenar, controlar e comandar. Os neoclássicos voltam e trabalham também esses aspectos, então a gente volta a estudar funções da administração. Eles também mantêm ênfase nos objetivos e nos resultados, e esse aspecto serve para mostrar que as organizações elas existem para alcançar objetivos, né? Todas as organizações elas servem para algum objetivo, para alcançar e buscar algum objetivo, e baseado nesses objetivos, essas organizações elas têm um resultado, elas produzem um resultado, né? Esse resultado pode ser de acordo com o objetivo que foi traçado, ou pode ser menor ou maior do que esse objetivo, mas sempre vai haver um resultado. Então, as organizações, elas produzem resultados, esses resultados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, acontecem pela produção de produtos, né, ou de serviços que são entregues ao mercado, e baseado nesses resultados, as organizações traçam seus objetivos, né? E assim vira uma forma cíclica. E esses objetivos é que orientam a atuação da organização. Então, a organização vai atuar dentro do mercado que ela está, dentro das ações que ela vai desempenhar, baseado nesses objetivos, baseado nos objetivos que ela traça. A teoria neoclássica, ela, como eu já falei, ela se mescla com outras teorias além da clássica. Ela também dá, além da teoria clássica, os aspectos de Taylor e Fayol, ela busca também outra forma, outra abrangência, né? Principalmente aspectos da teoria comportamental, da teoria humana, das relações humanas, mas o foco maior é na teoria clássica. Então, pelos neoclássicos, a administração ela passa a ser uma técnica social, né? Então, o homem é visto como um homem social, e essa gestão ela consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços. Tá? Então, volta a falar das funções da administração, né? O que foi traçado lá no início pelo Fayol, e os neoclássicos focam novamente nesse aspecto, principalmente da orientação, da direção e do controle de esforços de grupos de indivíduos, focando, objetivando um objetivo comum, né? A intenção desses esforços todos, né? E dessa programação de orientação, direção e controle é alcançar um objetivo, o objetivo que a empresa determina, que a organização determina, e que acaba sendo o balizador dos resultados da organização. E baseado nisso, então, eles postulam que o bom administrador é aquele que possibilita que o grupo alcance os objetivos. Então, não é mais o indivíduo sozinho, o funcionário sozinho que tem que alcançar objetivos, mas o grupo todo. Tá? E o bom administrador, né, ou
o bom líder é aquele que possibilita isso, é aquele que congrega os esforços de um grupo, ou de um grupo, de todo o grupo, ou de vários grupos, para que o objetivo seja alcançado. E aí, dessa forma, então, administrar passa a ser uma função de coordenação de atividades grupais, atividades de grupos de pessoas, não mais atividades de indivíduos isolados, né? O bom administrador, ele vai desempenhar as ações de administração pelas atividades dos vários grupos de indivíduos que existem dentro da organização. Então, alguns aspectos administrativos que são comuns às organizações. Então, aspectos que são comuns em relação aos objetivos. As organizações são os meios para alcançar os objetivos, então é pelas organizações que acontecem os objetivos, né? Não tem jeito de ser diferente. Todas elas são diferentes em seus objetivos. Se a organização não define seus objetivos, não alcança esses objetivos. Então, os autores neoclássicos, eles postulavam que as organizações, todas elas têm objetivos, mas as organizações, elas são diferentes. E os objetivos também são diferentes, né? Existem organizações das mais diversas formas, tamanhos, setores, enfim, são diferentes. Entre elas, elas são diferentes. Dentro de um mesmo grupo de organizações, existem diferenças, né? Elas podem ser o mesmo grupo, mas elas são diferentes. E aí, os objetivos a serem traçados e a serem alcançados, eles também são diferentes. E por essa forma, as organizações precisam definir claramente os seus objetivos. Porque se não tem essa definição, por toda essa bagagem de diferenças que existem entre as organizações, se o objetivo não for muito claro, muito bem definido, a empresa não consegue alcançar, né? Não consegue obter a eficiência no alcance desses objetivos. Então, um dos aspectos mais importantes dos neoclássicos seria essa clareza na definição dos objetivos por cada tipo de organização. Quanto à administração, as organizações são diferentes quanto aos objetivos, mas são semelhantes na área administrativa. Essas organizações exigem uma reunião de muitas pessoas que devem atuar em conjunto e se integrar em um empreendimento comum. Todas elas exigem uma estrutura determinada. Então, nesse contexto de que as organizações elas são diferentes, mas a forma de administrar é parecido. A forma de administrar as empresas, mesmo com todas as suas diferenças, as formas de administrar são parecidas, baseado nos postulados que esses neoclássicos defendiam, né? Porque eles voltam reforçando as funções da administração. Então, as funções de administração para eles, elas não mudam, elas são semelhantes para qualquer tipo de organização, mesmo que tenha objetivos diferentes, né? Então, não importa se a organização é grande ou pequena, se ela é de um setor ou de outro, a forma de gerenciar, de administrar, vai passar pelas funções da administração. E isso são semelhantes. Essas funções e essa forma de administrar, elas são parecidas, elas são semelhantes, independente da forma que os objetivos de cada organização são definidos, né? E aí, então, eles afirmam que todas essas organizações exigem uma estrutura, seja pela tarefa, seja pelas demandas, ou seja pelos princípios da administração. Então, essa estrutura que é determinada, ela pode acontecer de várias formas, de acordo com as teorias que nós já vimos, né? Ou pela tarefa, ou pela estrutura, ou pelas demandas, ou pelos princípios da administração, enfim, do jeito que for, essa estrutura a organização precisa ter para conseguir administrar de forma correta, visando alcançar os objetivos e de maneira eficiente. Outros aspectos em relação ao desempenho organizacional. Aqui entra em debate que as organizações precisam ser eficientes e eficazes no seu desempenho.
O desempenho individual é a eficácia do pessoal que atua nas organizações, pois são os indivíduos que fazem, atuam, decidem, planejam, não fazem, nada decidem, etc. As organizações só atuam à medida que os administradores agem, promovendo a eficiência das pessoas para que as organizações alcancem seus objetivos. Então, esse desempenho organizacional depende muito dos conceitos de eficiência e de eficácia. E são dois conceitos que eles não são novos, eles eram trabalhados nas outras teorias, mas somente aqui na teoria neoclássica é que tem uma ênfase maior nesses aspectos, né, da eficiência e da eficácia. Eu vou parar aqui um pouquinho, isso, e vou fazer uma perguntinha. Perguntinha para os queridos. O que é eficiência? O que é eficácia? Vamos lá. Para vocês não dormirem aí, só eu falando. É a mesma coisa, eficiência e eficácia? Ou não? Pode abrir, responder, ou escreve no chat aí. Não. Você pode ter uma solução eficiente, mas ela pode não ser eficaz. Ou você pode ter uma solução eficaz, mas não ser eficiente. Tá, mas qual que é a diferença? Então, de eficiência e eficácia. Vamos, gente. Tem diferença? Eficiência e eficácia? O César falou que tem. Então, qual que é a diferença? Se tiver. Ou não? Vocês acham que ele está certo? Ou não, é a mesma coisa? Eficiência e eficácia é a mesma coisa. Vamos, pessoal! Nossa, vocês estão dormindo. Fala aí. Professor, boa noite. Boa noite. Eu acredito que a eficiência seja uma habilidade, né? A eficácia esqueci a palavra. Acho que assim, meio que é executar, né? Okay. Eu acredito que seja isso. Tá. Muito bem. Quem mais? Eu acho que eficiência, quando você quer fazer o certo, você quer fazer direito, e a eficácia é quando você sabe fazer o direito, sabe fazer o certo. Ok. Quem mais? Vamos lá, fala aí, pessoal. Qual que é a diferença de eficiência e eficácia? Ou é a mesma coisa? Professor, eu acho que a eficácia seria o ato de fazer, né? E a eficiência, o ato de fazer. Tá. E a eficácia é fazer as coisas certas, né? Não é isso? Ok, Eduardo. Vamos lá, então. Quem mais? Vocês estão chegando. Quem mais? Bom, gente. Tem diferença de eficiência e eficácia? Então, vou lá. Vou voltar aqui para o slide. Então, olha, de acordo com os neoclássicos, né, eficácia é uma medida de alcance de resultado. É a capacidade da empresa satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos. Eficiência é uma medida de utilização de recursos no processo, sendo uma relação entre a entrada de recursos e a saída de produtos. Também pode ser a relação entre custo e benefício, razão entre o esforço e o resultado, etc. Então, não é a mesma coisa, eficiência e eficácia, tem uma diferença muito grande entre elas. A eficiência é relacionado com o fazer, com a produção,
É uma relação de recursos. O tanto de recursos que eu uso e o resultado que eu obtenho. Então, essa relação mostra o quanto eficiente eu sou. Tá? Então, por exemplo, a empresa vai produzir sapatos. Então, ela compra couro e mão de obra, máquina, energia elétrica. É isso. Então, vamos supor, ela pega o couro já pronto, né, já processado. Então, pega esse couro como matéria-prima, aí tem funcionários, tem máquinas, a máquina é movida a energia elétrica, então tem energia elétrica, e aí ela usa isso tudo e produz sapatos. Tá? A relação que acontece entre a quantidade de couro, a quantidade de funcionário, a quantidade de máquina, a quantidade de energia e a quantidade de sapatos que sai na ponta vai mostrar a eficiência dessa empresa. Tá? Quanto mais sapatos ela produz, com a mesma quantidade de couro, máquina, funcionário, energia, mais eficiente ela é. Tá? Se ela conseguir produzir, vamos supor, né? Vamos fazer uma coisa quantificada. Sei lá, ela compra 1 tonelada de couro, tem lá 10 máquinas de costura, 10 funcionários. Esses funcionários trabalham 10 horas por dia durante 20 dias. Né? E as máquinas também, 10 horas por dia. Então, 1 tonelada de couro, 200 horas de máquina por mês, 200 horas de funcionário por mês, vai produzir 1.000 sapatos. Tá? Então, essa relação de 1.000 sapatos com isso tudo mostra a eficiência. Sei lá, vamos supor que a eficiência seja 70%. Tá? Se em determinado mês ela continua usando 1.000 toneladas de couro, 200 horas de máquina, 200 horas de funcionário, e aí, em vez de ela produzir 1.000 sapatos, ela produz 1.500 sapatos, a eficiência dela aumenta, tá? Porque é a mesma quantidade de recursos e a produção foi maior. Então, se a eficiência era 70%, agora passa para 80%, porque ela produziu mais produtos com a mesma quantidade de recursos. Tá? Então, essa é a medida da eficiência. Pode acontecer o contrário também. Em vez dela usar 1.000 toneladas de couro, ela usa 500 toneladas de couro e produz 1.000 sapatos do mesmo jeito. Então, ela está sendo mais eficiente, porque ela continua produzindo a mesma quantidade de sapatos, 1.000 sapatos, só que em vez de usar 1.000 toneladas de couro, ela usou 500. Então, ela diminuiu a quantidade de recursos e manteve a produção. Então, consegue ser mais eficiente também. Tá? Então, a eficiência é sempre isso. É a quantidade de recursos que entra no processo, a quantidade de produtos que sai. Quanto mais produtos sair, com a quantidade de recursos sendo igual, mais eficiente eu sou. Se eu reduzir a quantidade de recursos e manter a quantidade de produtos, mais eficiente eu sou. O ideal, a meta, o objetivo das empresas é reduzir os recursos e aumentar a produção. Né? Então, eu teria que, em vez de eu usar 1.000 toneladas de couro, eu usar 500 toneladas de couro. Em vez de eu produzir 1.000 sapatos, eu produzir 1.500 sapatos. Esse é o objetivo máximo, né? Seria o 100% da eficiência, tá? Então, eficiência é sempre isso, tá? E aí eu falei de recursos produtivos, né? Pode ser custo e benefício, né? Essas 1.000 mantas, 1.000 toneladas de couro, mais o salário dos funcionários, mas custa quanto? Custa 100 mil reais por mês. E os 1.000 sapatos eu vendo por quanto? Eu vendo por 80 reais cada sapato. Então, são 80 mil reais. Então, é uma relação de 100 mil e 80 mil. Tá?
Se eu diminuo 100 mil de recursos, de custos, eu reduzo para 50 mil e continuo produzindo os 80 mil sapatos, né? 80 mil reais de sapato, eu sou mais eficiente, tá? Então, também pode ser uma relação de processos, né? De produtos, ou pode ser de custo-benefício, tá? Também pode ser esforço. Ah, quantos sapatos que um funcionário produz num dia de trabalho? Então, ele trabalha um dia e produz 10 sapatos. No outro dia, ele produz 12 sapatos. Então, ele foi mais eficiente, porque ele trabalhou as mesmas 10 horas por dia, mas num dia ele produziu 10, no outro dia ele produziu 12. Então, ele foi mais eficiente. Então, eficiência é sempre isso, tá? É essa medição de recurso com resultado. Quanto menor o recurso e maior o resultado, maior a eficiência. Agora, a eficácia é uma medida de resultado. É se eu alcanço o resultado que eu quero. É se eu atinjo o objetivo que eu quero. Aí eu sou eficaz, tá? Então, se a empresa produziu 1.000 sapatos dentro daquele contexto que eu estou falando, e ela vendeu esses 1.000 sapatos, e o dinheiro entrou no caixa da empresa, então a empresa foi eficaz. Ela atingiu os seus resultados, os seus objetivos, tá? Se ela vendeu os 1.000 sapatos e os clientes ficaram satisfeitos e eles pediram mais 1.000 sapatos para o outro mês, ela foi eficaz. Ela atingiu os seus objetivos, tá? Agora, eu também posso usar de uma outra forma. Por exemplo, eu produzi 1.000 sapatos e os 1.000 sapatos estavam perfeitos. Nenhum tinha defeito. Nenhum faltou nada. Perfeito. Eu fui eficaz. Eu fui eficiente e eficaz. Tá? Eu produzi 1.000 sapatos com aquelas 1.000 toneladas de manta. Só que dos 1.000 sapatos, 200 tinham defeitos. Ou estava costurado errado, ou estava com defeito no couro, ou enfim. Então, eu fui menos eficaz, porque teve defeitos ali, eu não atingi o meu objetivo. Eu produzi os 1.000 sapatos, eu fui eficiente, só que eu tive desperdício, então eu não fui eficaz, tá? Então, a eficiência mede relação de recursos-produção. Eficácia mede alcance de objetivos, tá? Alcance de resultados. Essa é a diferença principal entre eles. Então, ó, a eficiência é sempre ênfase nos meios, é na forma de produção, é na relação entre recurso e produção, é fazer corretamente, né? É eu produzir os sapatos, resolver problemas, salvaguardar recursos. Então, isso aqui é economia de recursos, né? Evitar desperdício, porque se eu diminuo lá na ponta dos recursos, eu estou aumentando a eficiência. Em vez de eu usar 1.000 mantas de couro, eu usei 500 mantas de couro, eu estou guardando os recursos. Está sobrando 500 mantas de matéria-prima que eu não estou usando. Então, eu estou sendo mais eficiente. Eficiência é cumprir tarefas e obrigações, treinamento de subordinados, manutenção de máquinas, frequentar a igreja e jogar futebol com arte. Tá? Então, tudo isso é formas de ser eficiente, porque é medição de resultados, de benefícios, né? Entre um recurso que eu estou utilizando e o resultado que eu estou alcançando. Eficácia já é ênfase nos resultados. Então, é fazer a coisa certa, tá? Não é só produzir o sapato, mas é produzir o sapato com qualidade, é produzir o sapato sem defeito, é produzir o sapato que o cliente fique satisfeito, atingir objetivos, otimizar recursos, obter resultados, ganhar o jogo, tá? Aqui tem uma diferença, um bom exemplo, ó. Jogar futebol com arte é ser eficiente, né? Ganhar o jogo é ser eficaz, certo? Isso aqui ilustra bem a diferença entre os dois. Quando eu jogo futebol bonito, futebol que eu toco a bola e faz embaixadinha e chuta pro gol de bicicleta, é ser eficiente. Quando eu marco um gol aos 47 do segundo tempo, de canela, impedido, e eu ganho o jogo, eu sou eficaz. Ok?
Deu para entender a diferença de eficiente e eficaz? Beleza, é bom vocês terem entendido que nós vamos fazer um monte de exercício já disso. Então, olha, os conceitos de eficiência e eficaz, nem sempre eles andam juntos, tá? As empresas, elas podem ser eficientes, elas podem ser eficazes, elas podem ser eficiente e eficaz, ou elas podem não ser nada. Então, não tem uma regra entre esses conceitos, tá? Então, a empresa pode ser eficiente na produção, né, na utilização dos recursos, e não ser eficaz. Produzir um produto com defeito, por exemplo, sem qualidade. Ela pode ser eficaz, ela entrega um sapato com qualidade, mas esse sapato é caro, né? Tem um custo elevado, porque usa muita matéria-prima, tem muito desperdício, ou funcionário que não é treinado, demora para fazer setup na máquina, alguma coisa assim, tá? Então, ela não é eficiente, porque ela está consumindo muito recurso e por causa dessa condição, né, de ter erros, etc. Mas ela está sendo eficaz porque ela está entregando um sapato perfeito para o mercado, o cliente está satisfeito, está comprando, está pagando, está fazendo novos pedidos. Ou ela pode não ser nenhum dos dois, né? Ela está tendo uma produção altamente custosa, com muito desperdício, com funcionários despreparados e está produzindo sapatos com defeito. Então, ela não é nem eficiente nem eficaz, tá? Agora, também tem a situação positiva. A empresa pode ser eficiente e pode ser eficaz ao mesmo tempo, tá? Quando acontece isso, a gente diz que a empresa ela é excelente, ela atingiu a excelência naquilo que ela faz, porque ela consegue ser eficiente, produzir usando o mínimo de recursos possíveis e com qualidade, atendendo os objetivos da organização e os objetivos do mercado, do cliente, etc. Certo? Ficou claro, gente? Eficácia e eficiência? Muito bem. Bom, eu vou abrir o meu Moodle aqui. Nós vamos fazer... Oh, dá tempo. Vocês vão fazer um joguinho de eficiência. Entrem no Moodle aí. Que vocês vão fazer um joguinho da eficiência. Muito bem. Deixa eu ver aqui se já está liberado. Se não. Abordagem neoclássica. Deixa eu liberar para vocês. Aí, podem entrar no Moodle, atualiza aí que eu liberei agora. Jogo da eficiência e eficácia. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, ó, é a abordagem neoclássica. Aí tá jogo da eficiência e da eficácia. Vocês cliquem em cima e vai abrir uma provinha para vocês. Tô brincando, tá? É um joguinho de perguntas. Então, esse é um jogo de perguntas baseado na eficiência e eficácia. Você tem que analisar cada questão e assinalar a alternativa que vocês acharem corretos, tá? Aí, os dois alunos que tiver a maior nota ganham 1 ponto na prova. 2. Tá bom? É só uma tentativa. É um questionário, eu não sei quantas questões tem. Deixa eu ver.
Ainda tem alguém fazendo aí. Ê, vocês estão rápidos, hein? Então não vai dar para mim mostrar. Então tá bom. Bom, então vocês acessem, abram, vai abrir um questionário que nem se fosse a prova que a gente fez, tá? Mas é só sobre perguntas de eficiência e eficácia. Eu não sei quantas perguntas tem agora, eu não me lembro. Acho que são 8 perguntas. Aí vocês respondem e já vai sair a nota. Aí, ao que sair a nota, vocês postem a nota aí no chat, tá? Aí, quem tiver a maior nota, os dois que tiver a maior nota, ganham um prêmio, que é um ponto na prova 2. Beleza? Eu vou dar quanto tempo? 20 minutos? Tá? 20 minutos para vocês fazerem, então. Vocês vão fazendo e aí vai saindo a nota, vocês vão pondo aqui no chat. Ok? Beleza, então.
E aí, pessoal? O que vocês acharam do jogo da eficiência? Pelas notas, vocês foram bem. Achei legal, eu acertei 80. Ah, então, legal. Foi Achei bem muito bem. legal. Bem certinho com o que você tinha colocado nos slides. Legal. Muito bem. Bom, tem alguns alunos fazendo ainda, então eles vão terminar, mas eu vou encerrar a aula, tá? Por hoje ficou legal. Aí na quinta-feira a gente continua falando sobre eficiência e sobre a abordagem neoclássica. Ok? Obrigado. Boa noite para vocês. Até quinta-feira. Boa noite, professor. Boa noite.